Bom dia, oitavo ano. Tudo bem? Acredito que sim, né? Vamos começar a nossa semana pensando que algumas vezes coisas ruins acontecem em nossa vida para nos colocar na direção das melhores coisas que poderíamos viver. Quando a gente passa por uma situação ruim, a gente sempre acha que é o pior, que é um castigo, que é, né? Algumas coisas nesse sentido. E talvez não, né? Talvez Deus esteja nos preparando coisas muito melhores. E se a gente parar de olhar para uma direção e olhar para o lado, de repente a gente vai ter coisas bem melhores. Não é verdade? Essa semana, então, capítulo 7, a Era Napoleônica. Lá no livro, página 136 a página 155. A prof vai falando um pouquinho do conteúdo e, na verdade, vai corrigindo o exercício. E aí, como alguns aí já descobriram agora, né? Outros já tinham descoberto, fica aí com o livro em mãos. E aí você consegue já resolvendo o exercício, pode pausando o vídeo, ok? Então, esse capítulo que fala especificamente então da Era Napoleônica, ele vai estar iniciando com um contexto pré-napoleônico, né, falando um pouquinho sobre a França antes de Napoleão assumir. Vai falar sobre o golpe do 18 de Brumário, que acontece em 1799 e se estende até, então, começando a Era Napoleônica, que vai até 1815, ok? Quando se tem esse golpe, né, Robespierre vai morrer e aí acaba se dá fim ao período do terror, que foi nossa última aula, né? A França ela passa a ser governada por um diretório. E nesse diretório, ele é um sistema de governo onde o poder executivo é exercido por 5 pessoas, por 5 membros, e eles eram chamados de diretores. Por isso, é diretório. E esse diretório, ele existiu entre 1795 e 1799, logo após a chamada Reação Termidoriana. Então, vocês têm lá na página 140 um exercício a respeito disso. Tá? Inclusive, um desses diretores aí, né? Depois, né, quando vem o consulado, aí Napoleão é um desses cônsules e aí ao final ele acaba assumindo a posição como primeiro cônsul e em 1802 ele vai ele ocupa então o cargo de cônsul vitalício, que significa que ele ia ficar no poder até o fim da sua vida, né? A questão do 18 de Brumário, a prof falou, ele foi um golpe de Estado, então, em que os militares tomaram o poder e estabeleceram esse novo modelo de administração, que então era o consulado. Nesse consulado, de início, existem 3 cônsules, né? E depois, Napoleão, então, vai se nomear cônsul vitalício. Napoleão vai promover várias reformas assim que ele assume o poder, e uma dessas coisas que ele vai criar vai ser o Código Civil Napoleônico. Tá? Esse Código Civil Napoleônico ele é extremamente significativo, porque até a criação desse código tudo era baseado em costumes, as leis francesas eram baseadas em costumes, e a partir da promulgação então desse novo conjunto de normas, a Revolução Francesa acaba ganhando força de lei.
Entre essas garantias que o Código vai colocar é a igualdade perante a lei, direito de ir e vir, liberdade de expressão e de pensamento, direito de propriedade, divórcio e separação entre a Igreja e o Estado, tá? Dentro desse Código Civil Napoleônico. Napoleão ele tinha uma ideia expansionista muito grande, tanto que ele consegue, né, expandir muito o seu território, e ele usava a expressão guerras libertadoras, né? Essa expressão ele relaciona quando ele tenta derrubar então o absolutismo monárquico que ainda vigorava em alguns lugares da Europa. Então, para ele estaria libertando os países desse passado ao apresentar a eles os ideais burgueses da Revolução, né? Então, essas guerras libertadoras seria libertar a Europa do absolutismo. Napoleão ele teve, né, óbvio, extremamente famoso aí dentro da França, e ele acaba virando um mito. Aqueles países aos quais eles têm, como é que eu vou dizer, simpatia em relação a Napoleão, eles vão colocar visões positivas. Agora, quem tem dificuldades, né, de relações aí com Napoleão, não vai colocar ele como alguém positivo aí, né? Então, parte da sociedade francesa considerava Napoleão um herói, principalmente por causa das suas conquistas expansionistas e das reformas internas realizadas por ele, as quais beneficiaram a burguesia e apaziguaram os ânimos entre os próprios franceses. No entanto, os demais europeus consideravam-no um déspota e sanguinário, já que suas campanhas causavam a morte de milhares de pessoas e cercavam a liberdade dos povos conquistadores. Dos povos conquistados, perdão. Eita, prof, tá ficando meio doido aí já, né? Dos povos que ele conquistava, então ele acabava tirando a liberdade. E em relação a quem ele estava beneficiando, óbvio, né? Ele vai ser um herói, ele vai ser um mito, ele vai ser algo super, ultra, mega, né? Digamos assim, famoso. E quando ele constrói essa ideia do mito napoleônico, né? Eles buscavam sustentar a ideia de que ele era um herói patriota mesmo, tá? Voltando de novo pelo exercício em si, né? Porque a prof vai e volta no assunto, ele não está numa ordem cronológica, tá? Ele está numa ordem de exercícios em si. Antes desse exercício do 18 de Brumário, vocês têm lá você, o historiador, onde que ele aparece em duas imagens também, o Napoleão. Numa delas, onde é que ele está como um herói, né, como alguém que está superior a todos, como se tivesse o dono do pedaço, né? E na segunda imagem, ele tem uma cara total, uma cara não dá para nem ver a cara dele, né? É uma imagem onde é que aparece ele muito mais abatido, mostra ele tipo assim, com um semblante derrotado em si. Então faz referência ao ataque dele na Rússia, né? Que eles tiveram dificuldades por causa do frio e assim por diante. Então, sobre o golpe de 18 Brumário, exercício lá a partir das atividades de vocês. A alta burguesia apoiou esse golpe, pois estava interessada na realização de reformas. O golpe 18 de Brumário, então, é apoiado pela alta burguesia, acaba repetindo, né? E liderado pelos militares, que tinham ganhado importância durante o diretório. Depois do golpe, foi instituído o consulado, com Napoleão Bonaparte como primeiro cônsul.
E quer dizer que após o 18 de Brumário, então, foi estabelecido um novo governo liderado por cônsules. Essa é uma atividade do correto, né, do verdadeiro e falso, digamos assim. Então, precisa um pouquinho da interpretação de vocês ali. O que importa é que esse golpe de 18 de Brumário teve o apoio da burguesia, que queria reformas. Tá? Burguesia e os militares. E após esse golpe aí, passa a existir os cônsules. Tá? Depois do diretório, foi instalado então o consulado. Napoleão Bonaparte, ele assume o poder na França em 1799. A partir então desse golpe do 18 de Brumário, ele se torna o primeiro cônsul, depois primeiro cônsul vitalício e posteriormente ele se torna um imperador. Durante o seu governo, ele estabeleceu um novo Código Civil, que manteve a igualdade jurídica para os cidadãos do sexo masculino e o direito à propriedade privada. As reformas que o Napoleão propôs. Então, dá para definir em 3 áreas: a econômica, a educacional e a jurídica. Na econômica, ele criou o Banco da França e o franco, ele instituiu como moeda oficial francesa. Na parte da educação, ele fundou os liceus, que era uma forma de formar cidadãos que queriam ocupar funções dentro do Estado e no Exército. Na área jurídica, como eu já falei anteriormente, ele criou o Código Civil Napoleônico, que estabeleceu garantias e direitos aos cidadãos franceses. Esse Código Civil, que é Código Civil Napoleônico ou Código Napoleônico, estabeleceu garantias, então, como o direito à liberdade de expressão e separou a Igreja do Estado. Em relação ao bloqueio continental, então, o bloqueio continental que Napoleão vai fazer constitui no fechamento dos portos dos países europeus para o comércio com a Inglaterra, que era a maior potência industrial da época. Era uma tentativa de sufocar ela economicamente, né, e favorecer a indústria francesa com a comercialização de produtos nacionais. Em relação a Portugal, Portugal já tinha relações anteriores com a Inglaterra e os portugueses resolveram não aderir ao bloqueio. Como consequência, né, eles vão invadir a Península Ibérica e o rei de Portugal acaba fugindo com sua corte aqui para o Brasil. Em relação à Espanha, a invasão do território espanhol por parte da França contribuiu para enfraquecer a Espanha, e isso ia levar a uma série de revoluções e independência dos territórios espanhóis aqui na América. Foi um trabalho que vocês fizeram também, né? O último trabalho aí. Em relação à Rússia, diante da relutância dos russos em cumprir o bloqueio continental, a França invadiu a Rússia, mas foi humilhantemente derrotada no rigoroso inverno russo, que a gente já viu na outra aula, e que resultou posteriormente na derrota dos franceses diante de uma coligação formada pela Rússia, a Áustria e a Prússia. E a Inglaterra, ela acaba saindo fortalecida, tornando-se a principal potência mundial ao longo de muitos anos no século XIX. Então, aquilo que era para ser um motivo para enfraquecer, acabou enaltecendo ainda a Inglaterra. E os países que não respeitaram, então, ele todo poderoso, né, tentou mostrar quem manda. As atividades da semana, vocês vão reler esse capítulo 7, vão fazer os exercícios de 1 a 5 e as atividades de 1 a 10. Para postar, o exercício 10 na página 154. Tá? Esse exercício 10 vocês têm disponível aqui na videoaula bem explicadinho. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, tentam fazer, voltam o vídeo e senão depois no chat a prof tira a dúvida de vocês. Até daqui a pouco.